A edição é uma das peças fundamentais para a criação de qualquer obra, e de forma geral, ela é responsável por apresentar o resultado final do que está sendo contado. Sua aplicação varia demais de acordo com o meio que ela está sendo aplicada. Por exemplo, a edição feita em texto não é muito parecida com a edição feita em vídeo. Acontece que a edição é uma ferramenta extremamente útil para descrever a narrativa de alguma obra, principalmente se tratando de produtos audiovisuais, como filmes, séries, documentários e até programas de TV. É a edição que fica responsável por definir um começo, meio e fim para cada obra, ao ajeitá-las na ordem necessária para que a audiência compreenda a narrativa. Claro que em alguns casos a obra não precisa necessariamente seguir essa ordem linear de começo, meio e fim para contar uma história, mas esse é um assunto para outro vídeo. Independente da narrativa ser linear ou não linear, é a edição quem irá transformar isso em realidade. Eu vou me aprofundar mais nesse assunto aqui nesse vídeo. Eu sou o Leone e sejam bem-vindos ao meu canal. É bom esclarecer aqui no começo do vídeo que eu não sou nenhum perito em edição, apesar de eu estar estudando sobre esse assunto e ter um pouco de experiência em editar vídeos e imagens desde minha adolescência. Mas nos últimos tempos eu comecei a apreciar mais essa área da produção de conteúdo. E justamente por ter criado esse apreço maior para a área da edição, eu comecei a ir atrás de conhecer mais e mais sobre esse campo e até mesmo acompanhar pessoas que trabalham com edição. E foi durante essas pesquisas que eu também comecei a entender o quanto que a edição pode influenciar na narrativa de qualquer obra. Existem algumas obras que dão uma boa exagerada na edição quando eles tentam juntar com a narrativa. Por exemplo, lá no filme Busca Implacável 3, tem uma cena em que existem mais de 10 cortes só pra mostrar um personagem pulando uma cerca. Mas existem outras obras, que nem o filme 1917, que foi até tema do meu vídeo passado, em que a edição é tão boa que dá até aquela sensação de querer reassistir tudo só para poder apreciar a edição mais uma vez. Em ambos os filmes nós vemos dois exemplos de como a edição pode ser aplicada para explicar uma narrativa. No caso do Busca Implacável 3, os editores apostaram em uma edição muito mais dinâmica, repleta de cortes, mas que causou um certo estranhamento para quem assistiu a cena, que eu falei agora há pouco. Já em 1917, foi justamente o contrário. Os editores resolveram levar o tempo que fosse preciso para que a história fosse contada, até porque o filme foi planejado para uma narrativa baseada em 2 planos sequências. E também existem obras em que a edição por si só define o tom inteiro da narrativa. Por exemplo, a edição dos filmes da saga Harry Potter mostra um Harry como o herói da história, assim como nos livros. Mas o pessoal do canal Blood Blitz Comedy reimaginou como seria se o Harry fosse o vilão principal, mudando completamente o tom da narrativa, tudo apenas através da edição. Tá, mas aí você me pergunta, onde que eu quero chegar com isso tudo? E a resposta tá aí no título do vídeo. Eu quero chegar em Sherlock. Pra quem não sabe, Sherlock é uma série que conta a história do detetive Sherlock Holmes, obviamente, mas com uma pegada diferente das outras adaptações. Essa série traz todos os personagens das histórias originais para a nossa realidade, em pleno século XXI, dando um ar muito mais moderno para a obra. E o que torna essa série tão interessante para mim é justamente a sua edição, e como que ela é uma peça fundamental para desenvolver toda a trama da série e definir a sua narrativa. Além disso, ela cumpre o propósito de mostrar como funciona a cabeça do Sherlock e ilustrar sua inteligência. Ao longo desse seriado, nós acompanhamos o detetive Sherlock Holmes desvendando diversos casos e resolvendo crimes, enquanto tenta lidar com vários problemas psicológicos e pessoais, além de alguns traumas do seu passado. Mas eu não quero focar muito na história da série, e sim na própria edição, que é o tema central desse vídeo. O Sherlock com certeza é um dos detetives fictícios mais famosos do mundo todo, justamente por ele ser esse símbolo de inteligência e estar até associado à imagem de detetives reais. A série buscou representar isso muito bem ao longo da narrativa. Primeiro, nós somos apresentados ao personagem não necessariamente do ponto de vista dele, mas sim do Dr. John Watson, que está ali para representar a gente, a audiência. Ele é um personagem que não está incluso no mundo de investigações e soluções de crimes a princípio, e por isso nós passamos a conhecer mais sobre esse mundo junto dele, como se ele fosse a ponte entre a gente e a imagem do Sherlock Holmes. Por isso, a série começa a transitar muito bem entre os dois pontos de vista. Uma hora, nós estamos na pele do próprio John Watson, completamente perdidos e sem saber o que diabo está acontecendo ali na série. E na outra hora, estamos na pele do Sherlock Holmes em si, vivenciando como que funciona a sua mente. E é aqui que a edição da série começa a brilhar muito. Logo no primeiro episódio da série, nós já temos a chance de entender como que funciona a cabeça do Sherlock graças a uma investigação que ele realiza. E a maneira como a edição da série trabalha para entregar isso pra gente é muito intuitiva.
Essa investigação acontece quando Sherlock aparece para auxiliar a polícia de Londres a solucionar um incidente local. Esse incidente aparece ser, a princípio, o suicídio de uma mulher, mas é o Sherlock Holmes quem toma as rédeas da investigação para entender o que aconteceu. Quando Sherlock começa a investigar o corpo da mulher na cena, ele percebe que ela tentou escrever alguma coisa no chão usando suas próprias mãos, e logo de cara isso chama a atenção dele, e a edição entra em ação para mostrar isso pra gente. Porque aparece na tela que ela era canhota, já que ela tentou escrever naquilo no chão com a própria mão esquerda. E em seguida, quando Sherlock lê o que ela escreveu, nos são mostradas algumas deduções sobre o que ele acha que aquela palavra significa, como a palavra Herr, que significa vingança em alemão, e o nome Rachel, que pode ter sido escrito com a letra L faltando no final. Ele também percebe que as roupas da mulher estão úmidas, mas que o guarda-chuva dela está seco, indicando que ela não teve tempo de se proteger da chuva que ela pegou. Acontece que não havia chovido em Londres recentemente, e o detetive sabia disso. Em seguida, o Sherlock também deduz que a mulher parecia ter o costume de trair o marido com certa frequência, uma vez que todas as suas joias estavam limpas, com exceção da sua aliança, que estava bem suja por fora, mas limpa por dentro. Isso era um sinal de que ela era retirada com frequência do dedo, e por isso a parte de dentro era mais limpa do que a parte de fora. E, portanto, a aliança não recebia tanto cuidado assim. Com base em todas essas informações, o Sherlock concluiu, com base nas suas deduções, que a mulher não morava na cidade e havia ido até lá com a intenção de ficar pouco tempo, provavelmente para atrair o marido. E com a ajuda de Watson, eles deduziram também que a mulher foi vítima de asfixia. E o Sherlock, portanto, começa também a questionar se a vítima carregava uma mala, já que ela não era da cidade e ficaria pouco tempo. E de fato, havia uma mala abandonada não muito longe daquela casa. Dessa forma, apenas com base nas deduções que o Sherlock faz, concluiu-se que aquela mulher havia sido morta por alguém, assim como algumas outras pessoas que também eram suspeitas de terem se suicidado. Na verdade, tudo realmente indicava um suicídio, mas induzido por alguém. Ou seja, em apenas alguns minutos, Sherlock conseguiu deduzir que havia alguém envolvido com a morte de todas aquelas pessoas. Tudo isso graças às suas capacidades de dedução. E nós acompanhamos isso tudo em primeira mão, graças à própria edição da série. Diferente de outras adaptações do Sherlock Holmes, que colocam a audiência como pessoas que apenas observam as deduções do Sherlock por fora da sua cabeça, esse seriado nos coloca dentro da mente do detetive em si. E isso fica claro nessa própria cena de investigação que acabei de descrever. Isso vai ficando cada vez mais evidente à medida em que a série avança, como quando Sherlock começa a utilizar um método chamado Palácio da Memória, que é quando a pessoa cria um lugar imaginário na própria cabeça para guardar e coletar conteúdo memorial e informações importantes. Quando o Sherlock entra nesse Palácio da Mente ao longo da série, nós entramos junto dele e vivenciamos tudo o que ele guarda dentro da própria cabeça. Em algumas situações mais críticas, nós vivenciamos até mesmo os medos e os traumas que ele tem. E nós só conseguimos entender como que a cabeça dele está funcionando graças à própria edição, que deixa isso evidente pra gente, com vários textos, cortes, transições e várias outras técnicas que mostram como que a mente do Sherlock Holmes simplesmente não para. Se não fosse pela edição, nós não entenderíamos como que o Sherlock faz para deduzir as coisas, porque simplesmente isso não estaria visível pra gente. Aquilo tudo é planejado intencionalmente para que a gente se sinta na pele do personagem, investigando os casos junto dele e tendo as mesmas conclusões que ele. Como estamos acompanhando todo o método de raciocínio do Sherlock, nós compartilhamos as mesmas deduções que ele. Mas tem uma parte um pouco engraçada nisso tudo, porque nas últimas temporadas da série, a edição meio que se vira contra a gente. À medida que o Sherlock Holmes começa a ficar mais dependente das drogas durante as suas crises, surge aquela dúvida se ele realmente está tirando as conclusões certas ou se ele está sendo apenas paranoico. Ou seja, graças ao trabalho em conjunto entre o roteiro e a edição, toda a narrativa é trabalhada em volta da cabeça do personagem, a ponto de até mesmo a gente começar a duvidar se o Sherlock realmente está lúcido ou não. E isso é importantíssimo para termos em mente o quão crucial é a edição na hora da produção do conteúdo. É ela quem faz com que a audiência tenha interesse em continuar a acompanhar a história que está sendo contada e investir naquela narrativa. E se a edição é ruim, toda a experiência pode ser prejudicada, como em um efeito dominó. Mas e vocês? Acham que a edição da série realmente é tudo isso? Deixem aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação e me acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro do que eu estou fazendo. Elas estão aí na tela e o link também está na descrição. Eu também vou deixar na descrição alguns links para outros materiais que eu usei de fonte para a produção desse vídeo. E se você tem alguma ideia de tema para um próximo vídeo, sinta-se à vontade para me indicar. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.